assim, ó. É meio tenso falar isso, mas... Quarta profecia às nações, olhem para Cayena, capital da Guiana Francesa. Só um segundo, peraí. As profundezas para essa cidade e atingirá. Hoje em dia é assim, ó. Ele falou assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou me posicionar com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Você já tem que entender uma coisa, meu. Aí, morreu pro mundo. Entendeu? Dê graças a Deus de estar vivo no momento que você está vivo. Dê graças a Deus em todo o tempo. Porque o demônio está furioso e está usando um monte de gente aí, ó. E as pessoas, olha, humanamente falando, olha o presidente, olha o jornalista, olha o deputado falou, olha não sei quem falou, a OAB falou. Meus seres humanos, tudo sendo usado, um monte deles por entidade. E eles querem tirar a vida de quem tem compromisso com Jesus. Porque pecador, todos somos. Todos. Errar, todos erramos. Acontece que assim, uma alma que está condenada, em estado de condenação, e não quer se arrepender desse pecado e se converter, que já está condenado, ela quer arrastar o maior número de pessoas possível para o mesmo inferno que ela vai. E ao contrário dos filhos de Deus, que peca, erra, mas o Espírito Santo vem, toca, fala, pequei. Vai lá, ajoelha, Senhor, me perdoa. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, erros e faltas contigo. Senhor, perdão pelos meus pecados, erros e falta com o próximo. Você já começa, entendeu? Conversar com o Senhor pedindo perdão, se arrependendo pelos pecados, você já começa. O demônio odeia isso. O demônio odeia isso. Aquele filme Nefários, vocês assistiram o filme Nefários? Tem alguns nuances ali no filme que é a pura verdade. É a verdade, é a realidade do mundo espiritual. Que o Senhor, sempre eu falo humanamente falando, tá? O Senhor nos deu o Espírito Santo. Para quem tem, né? Não é para as religiões, isso não é, entendeu? Isso aí não é. Isso aí é fácil. Isso é fácil de resolver isso daí. Entendeu? Isso é fácil. Essa situação de somente a igreja de Jesus, só quem é de Jesus tem o Espírito Santo e o resto não tem, isso é a coisa mais fácil de resolver. É a coisa mais fácil. Primeira coisa, doutrina. Não da igreja, da religião. Entendeu? Vou dar um exemplo. Se a gente fosse resolver isso daí com os muçulmanos, certo? Então vamos resolver isso. Me mostra no Alcorão, eu quero ver no Alcorão algum texto dizendo que na hora que estava sendo pregado, as pessoas foram batizadas na água
e batizado no Espírito Santo. Aonde que tem? Não tem, então não tem. Entendeu? Não tem, ué. Tá escrito no Alcorão? Não, então pronto. Acabou. Vamos no candomblé. Candomblé, me dá o livro sagrado do candomblé. Onde que está escrito? Não tem. Então, não tem. Entende? É fácil. Isso é simples de resolver. Porque o próprio sacerdote, ele vive a fé baseado no livro sagrado que ele tem, de qualquer religião. Então a gente vai adentrar dentro daquela religião e falar onde que está escrito, cadê o texto? Não tem? Então pronto. Se não tem o que eu estou falando, logo não tem mesmo. Por quê? Porque eu aprendi com vocês que não tem. Eu aprendi no budismo que lá não tem Espírito Santo. Eu aprendi no candomblé que lá não tem. Aprendi com o judeu que lá não tem. Aprendi com o muçulmano que não tem. Aprendi com eles. Eu não aprendi com a igreja. Entendeu? Eu aprendi com eles. E eles me ensinaram. Não, aqui não tem esse negócio de batismo do Espírito Santo, não. Aqui não. Na religião de você, Jesus batiza com o Espírito Santo aqui? Não, isso aqui nem tem aqui. Ah, então não tem, né? E aí, olha só pra você ver. Muitas religiões, eles falam assim, mas espera aí. O cara tá falando que não tem aqui. Mas não tem mesmo. Porque a religião deles ensina que não tem. E aí eles ficam revoltados porque eles não têm o Espírito Santo. Aí começa a usar de um monte de artimanha, entendeu? Para dizer que, sei lá, tá faltando com respeito, tá contra a religião. Não, não tô contra, eu aprendi com vocês. Algumas coisas do Islã aprendi com o muçulmano, lendo o Alcorão. No candomblé aprendi dentro dos terreiros, conversando com pessoa do candomblé, estudando livro. Do judaísmo aprendi na Bíblia, conversando com o judeu, observando os rabinos, o que eles falam, eu aprendi com eles. Cada religião eu aprendi com religião, não aprendi com o padre falando mal da religião, com o pastor falando, não é assim não. Eu aprendi com a religião, entendeu? Por isso que em 2010 eu mandei os documentos pro candomblé, pro Vaticano, pra maçonaria. Eu mandei para eles diretamente. Carta para as maçonarias, documento para o Vaticano, documento para a Assembleia de Deus do Ministério Santo Amaro, documento para o candomblé, cada um especificamente, estrategicamente avisado dentro do núcleo do que vive, entendeu? Usando o conhecimento da maçonaria para conversar com os maçons, usando o conhecimento da Igreja Católica para conversar com os católicos, usando o conhecimento da Igreja Evangélica para conversar com a Igreja Evangélica, usando o conhecimento do candomblé para falar com o pessoal do candomblé. É assim. E todos sabem, os anjos de Deus estão no Brasil. Agora pensa no que os homens demoníacos querem fazer. Acabar com a nossa vida. Então, nos dias de... E ó, quando eu falo homens demoníacos, em primeira instância, eu falo de padres da teologia da libertação e pastores evangélicos da teoria da prosperidade. Esses são os primeiros homens demoníacos que existem no planeta Terra. Depois a gente vai para outras igrejas, outras religiões, né? Aí chega no governo, entendeu? Mas primeiro o que roda nós. Por quê? Porque eu estou no centro da igreja de Jesus e estou vendo quem são os demoníacos. São os padre e pastor, padre da teologia da libertação e padre da
pastor da teologia da prosperidade. Ou seja, Edir Macedo, R.R. Soares e as tropas protestantes que prega teologia da prosperidade, esses homens não são de Jesus Cristo, tá? Que fique claro. Deus dá dons a todos os seres humanos. Deus dá dom pro ateu, entendeu? Dá dom pro católico, pro evangélico, pro espírita, pro budista. É isso, essa é a verdade. Às vezes é difícil de aceitar isso, mas isso está na formação natural do ser humano. Entende isso? A questão da criação de Deus, ela é algo que está, como que eu posso dizer de uma forma bem fácil? Primeiro todo mundo tem, a Marisa, obrigado. Primeiro todo mundo tem que entender que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Deus não é um senhor velho barbudo que está num trono, sentado lá olhando para a terra. Ele é onipresente, está aqui, está aí. Deus é onipresente. E na formação humana, não importa se a pessoa vai nascer no candomblé, de pai e mãe que é do candomblé, de pai e mãe que é católico, de pai e mãe que é evangélico, de pai e mãe que é judeu, de pai e mãe que é ateu, não importa. Todos os seres humanos que nascem, Deus conhece cada um deles. E quando Deus tem uma obra a fazer na terra, já na formação daquele feto, já Deus está trabalhando para a missão específica ou não. Lembra de Saulo? Saulo matava cristão, não matava? Aí Jesus fala que ele é um escolhido de Deus. Quando que Saulo foi escolhido? Vocês acham que foi escolhido no caminho de Damasco? A obra de Deus não é assim. Aquele que começa, ele conclui. E o começo se chama vida. Quando começa a geração da vida, é ali que Deus já vai preparando o escolhido, desde o ventre da mãe de cada um. As coisas de Deus é muito mais profunda que nós, seres humanos, podemos imaginar, pessoal. A mente humana, a mente humana é limitada no conhecimento, mas a sabedoria e o conhecimento está aí. Está gritando nas ruas, nas faculdades, nas igrejas, nas religiões, né? Tá aí, a sabedoria ela grita na rua. Acontece que essa sabedoria ela está fragmentada. Então precisa de pessoas escolhidas de Deus de fazer, isso, tipo assim, isso aqui do hinduísmo, esse conhecimento do budismo, esse conhecimento, tá vendo aqui, isso é verdade. Mas para uma pessoa que ela tem uma religião específica, ou até para o povo cristão, sabe, católico, evangélico, como não é o trabalho deles, então fica difícil acreditar. Exemplo aqui, tá pronto, com a cara aqui no computador que está na frente aqui. Eu não sei como que faz um computador desse aqui. Eu não tenho a mínima ideia. Porque primeiro começa com química, física e matemática. Porque aqui tem o plástico, né? Tem a tela. Isso é química. Para fazer esse negócio precisa da química. Precisa da física, da matemática, precisa da indústria e tal. Até que é o hardware, né? O hardware. Para fazer isso aqui precisa de químicos, matemáticos, né? E como que faz isso? Sei lá, qual a química que fez as teclas desse teclado aqui? O que é isso aqui? Não sei, eu trabalho com isso, não sei. E depois vai pro software. Eu não sou programador, sabe lá como que faz isso? Não é meu dom esse negócio.
Sei mexer um pouco. Sei escrever algumas coisas aí. E mal ainda. Mas eu não sei fazer isso. Mônica, obrigado. Então, cada um no seu dom. Certo? E... Então, às vezes é difícil para as pessoas entender, né, algumas coisas, mas eu preciso falar. Ontem eu falei um pouquinho, é que eu não vim aqui preparado para isso, né? Mas eu preciso falar sobre um conceito bem profundo da vida humana. Eu já falei um pouquinho ontem, né? Mas eu precisaria ler passagens bíblicas. A vida, ela está no sangue. A vida está no sangue. A Bíblia diz. O sangue está cheio de célula, né? Vamos dizer assim, né? Então a informação está ali, dentro da célula. O nosso pensamento, ele é gerado com base no sangue. Tira o sangue do corpo da pessoa pra você ver. Já era. E é exatamente nessas informações do sangue que está o pecado. O pecado está aqui. E Paulo explicou isso tecnicamente, que são poucas pessoas que lendo conseguem entender. O pecado está aqui, ó. Na configuração, na informação que está na célula. Todo ser humano já nasce com essa informação já. Ou seja, já é pecaminoso. Todo ser humano já nasce com pecado. No começo não foi assim. Mas por desobediência praticou o mal. E o que foi esse mal? Fazer o que Satanás mandou. Aí o mal entrou no ser humano. Ouvir Satanás falando e fazer aquilo que ele falou. Faça. Você vai ver como é gostoso. Você vai ver como que é bom. Agora, pega religiões aí. O pecado não existe. Por quê? Porque eles já são mentirosos. Um mentiroso, uma pessoa que é mentirosa, falsa, seja qual religião for, ele vai falar que pecado não existe. Porque a mente dele está configurada na mentira. Entende? A mente dele foi configurada na mentira. E quando você confronta essa mentira, ele vai transmitir sabedoria? Não. Ele vai te passar conhecimento? Não. Ele vai fazer o quê? Te ameaçar de morte. Entende? Um mentiroso, uma pessoa que é mentirosa, quando você coloca ele na parede, tipo, agora eu quero sabedoria, conhecimento, me mostra. Ele vai te ameaçar de morte. Ele vai te xingar, ele vai te ameaçar. Por quê? Porque é o que ele é. Um mentiroso. Um filho de Satanás, que talvez carregue uma bandeira da Igreja Católica, ou da Igreja Evangélica, ou do judaísmo, ou dos muçulmanos, ou do budismo, ou do ateísmo. Sabe lá que bandeira que ele carrega. Mas é um mentiroso. Entende?
A ciência, ela já provou que a oração, presta atenção, a oração faz com que a atividade cerebral aumente. Então, pessoas que vivem em oração, a atividade cerebral é maior do que pessoas que não vivem. Isso é ciência. Tem até um brasileiro envolvido nisso. Ele dá os testemunhos dele aí. Brasileiro, cientista, ateu, odiava cristão, tinha ódio de cristão. Ele falou, eu vou provar que a oração, esse negócio não tem nada. Aí colocou eletrodo na cabeça das pessoas e mandou ler palavra. A pessoa cheia de eletrodo na cabeça. Aí ela lá, abacaxi, caminhão, está ventando agora de tarde, o mar está calmo, a floresta é bela. Lia palavras e lia frases. Então, com os eletrodos, a máquina ia marcando a atividade do cérebro conforme ela lia. Aí falou, agora faz uma oração aí. Pessoa tipo, Pai Nosso está no céu, a máquina. O cara falou, o quê? Não pode. Não, parou. Mano, esse negócio tá errado, vamos calibrar as máquinas de novo. Calibrou, mexeu, arrumou. Falou, não, tá perfeito, não tem nada errado. Então lê as frases aí de novo. Ai, o Lula é inocente. O Alexandre de Moraes é democrático. O Dino só fala a verdade. E aí, né, foi lendo frases, né? E fui lendo palavras. Aí falou, faz oração aí. Pai Nosso, tá no céu, a máquina quase quebrava. Aí o cara falou, meu Deus do céu, então peraí. Eu já sentei na graxa. Eu vou fazer diferente. Como a atividade cerebral na oração aumenta, eu já sentei na mandioca, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma outra pessoa, brasileiro isso, hein? E vou falar para essa outra pessoa orar sobre ela, porque aí não vai ter efeito. E aí pronto, eu vou destruir esses cristãos. O cara foi lá e falou pro outro, ora para aquela pessoa. Aí vem uma outra pessoa e começa a orar. A atividade cerebral daquele que está deitado, o cara olhando para o computador se converteu a Jesus Cristo. Falou, meu Deus, agora eu tenho a prova científica que a oração tem poder, como está em Tiago capítulo 5 verso 14, 15, 16. Hoje é o homem de Deus que se converteu olhando para a máquina. Mas o que ele tinha no coração? Acabar com o cristianismo. Sentou na mandioca. Eu sei que essas palavras é feia, mas você vê como que é as coisas? A ciência provou. Aí por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque a ciência, vários homens sabem dizer, isso você encontra na internet, tá? Tem homens aí na internet que falam isso. Que o seu pensamento, ele primeiro está no seu sangue. O seu pensamento primeiro está no seu sangue. Isso é ciência. Isso não é é o que eu penso, o que eu aprendi na vida, que o imã falou, que o rabino falou, que o padre falou, que o pastor. Aí, isso é ciência, né? Pelo menos eles dizem que é, né? Eu não sou cientista. O pensamento, antes de agir na sua mente, o pensamento está no sangue, porque é o coração que bombeia o sangue para o cérebro, aí
você pensa, porque logia, sabedoria, cardio, né? Aí você vai pegar um monte de palavra que usa essa palavra cardio. Não vou nem me aprofundar nisso daí. E aí você vai pegar aquela montoeira de palavras e falar, nossa, tá vendo? A vida começa onde? No coração. O coração é o órgão, primeiro ali vai formando e vai mandando sangue, vai bombeando para cima, para baixo, para os lados, entendeu? Por isso que o mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Primeiro você vai amar Deus de todo o teu o quê? Coração. Por quê? No cérebro tem a concentração de neurônios, no coração também e no intestino também. Tem aquele ditado, né? Tem gente que pensa com a barriga, já ouviu? Então, porque o intestino é o segundo cérebro. Tem pessoas que dizem assim. O coração, a concentração de neurônios que tem no coração é o que pulsa a informação pra gente. Em Apocalipse 17 está escrito assim: porque Deus tem posto em seus corações, Cassiane, obrigado, porque Deus tem posto em seus corações que cumpre o seu intento. Mas tem uma mesma ideia: coração, instinto, intestino e cérebro, num texto só. Porque Deus tem posto em seus corações que faça a sua vontade. Vontade é o instinto, o ego. Mas tem a mesma ideia: coração, intestino e cérebro, num texto só. Porque Deus tem posto em seus corações que faça a sua vontade. A vontade é o quê? É o instinto. Instinto de aquisição, instinto de reprodução, instinto de proteção e por aí vai. Então, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra a sua vontade, mas tem a mesma ideia. As três concentrações de neurônio estão descritas nessa simples frase de Apocalipse 17. Porque ali Deus está falando dos seres humanos. Não importa a sua religião, não importa a sua profissão. Ele está falando da criação. Porque Deus tem posto em seus corações, coração de quem? Dos seres humanos. Automaticamente ligado aos 10 reis ali, certo? Da profecia. Então os reis, o que tem no coração do rei é o que todo o planeta vai viver, porque eles vão condicionar a humanidade a viver conforme os desejos deles. Então, porque Deus tem posto em seus corações que faça a sua vontade, mas tem a mesma ideia, que tenha a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Até o cumprimento das escrituras sagradas, quem comanda o planeta Terra é a besta. E tem duas, do mar e da terra, Vaticano e Estados Unidos, para todo mundo entender melhor. Então a criação está presa pela lei de Deus. Sabe a tal Matrix? É a lei de Deus que prendeu os seres humanos. Você quer sair? Não adianta respirar, não adianta ser gnóstico, não adianta ler a Bíblia. Tudo que ensinaram para vocês, do jeito que estão ensinando, não adianta nada. Você continua preso numa cadeia chamada vida. Mente humana, razão, emoção e instinto. Miguel, e como que se liberta disso? Está escrito. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí o verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. A religião islã
Não vai libertar ser humano nenhum. Nada. Só transforma em militante jihadista. Já é preso, vira um ser explosivo. O judaísmo piorou. E o candomblé é um banda que banda budismo. Ih, esquece. Somente Jesus Cristo é capaz de nos libertar. Sabe por quê? Sangue. Por isso que eu falei, eu preciso falar disso daí, porque é assim, usar a ciência e a palavra de Deus. Mostrar primeiro a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a ciência está falando. Entende? O seu pensamento, o meu pensamento, ele começa na informação que está dentro do sangue. É mais ou menos assim que funciona. Por isso que diz que a gente deve ser lavado pelo sangue do Cordeiro, para que os nossos pensamentos sejam mudados, que é o nascer de novo pelo sangue de Jesus Cristo. Sem o sangue de Jesus, budista, muçulmano, judeu, tal, religião, é tudo a mesma coisa. Só que cada um fala a sua linguagem, usa uma filosofia diferente, uma teologia diferente, mas são seres humanos que têm a sua ideologia religiosa e ponto final, é um beco sem saída, não vai para lugar nenhum e acabou. Entendeu? Isso é verdade. Religião é um beco sem saída. A maioria dos pastores evangélicos está preso num quadradinho de conhecimento que, quando você olha, você fala, meu Deus, mano, o cara é tão ignorante que só tem um jeito dele transmitir que é um homem sábio, falando de dinheiro. Porque quando fala de dinheiro, o povo, sim, hein? Pronto, toda idiotice, burrice que ele tem, deixa de existir. Entendeu? É aquele velho ditado, um tolo calado se passa por sábio. Um cara que não tem um conhecimento profundo das escrituras sagradas, quando ele fala de dinheiro no altar, se passa como sábio. Aí sim, hein? O pastor tá decretando bênção financeira, tá orando pela nossa prosperidade financeira. Aí, pastor montou a campanha dos milionários do Senhor. Aí, pastor montou a campanha aí dos empresários da fé. Entendeu? É lógico, um estúpido, ignorante, que não conhece nada, vai falar que o povo quer ouvir dinheiro. Meu, dinheiro é consequência do seu trabalho. Tem um monte de empresário aí, que quebrou 1, 2, 3, 4, 5 vezes, a ponto de desistir não da vida, assim, tirar a própria vida, mas assim, desistir da vida no sentido do cara desanimar. Aí, de repente, o cara vai lá e hoje tá lá no topo e fala aí, eu quebrei 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20. Eu quebrei de estar devendo, mas cada vez que eu quebrei, hoje eu olho para trás e na primeira vez que eu quebrei, eu aprendi isso. Na segunda vez eu aprendi aquilo. E aí ele vai. Então aquelas 10 vezes que ele quebrou, se tornou os 10 mandamentos hoje que ele pratica e se transformou num homem de sucesso. Ser milionário tá ligado com gestão, com conhecimento, com ousadia, com objetividade, com foco, entendeu? Afinal, você dá dinheiro na igreja lá,
pôr sua casa, Deus vai multiplicar. Isso é um canalha de um pilantra mentiroso, ladrão da pior espécie, porque o cara usa a Bíblia para mentir. Teologia da prosperidade é uma coisa nefasta, é pior do que o governo brasileiro. Você não vê o Edir Macedo falando? A melhor coisa que aconteceu para os homens da fé do Brasil é Lula presidente.